Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje é dia 20, de maio de 2023, 11 horas da manhã, vim mais tarde. Hoje eu amanheci meia estranha, mas é normal, coisa de idoso, coisas de idoso. Mas shalom, Joelma, shalom. Que o Senhor abençoe a todos. Vamos meditar na palavra de Deus, Porque os dias são complicados, mas não serão impossíveis, porque Deus está conosco. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, E hoje de manhã lá no grupo, uma irmã orou e ela disse uma coisa muito interessante, que Deus não nos deixa entrar nesse mundo e conhecer a fundo exatamente o que é o mundo. Boa tarde, Moacir, para que nós não, bom dia, Flávia, para que nós não venhamos a perder o amor que ainda tem no nosso coração, para que nós não venhamos ficar com a nossa vida tão triste que você não consiga viver. Então, por isso, Deus nos dá somente algumas fagulhas do que existe no mundo que nós não vivemos, que nós não conhecemos, porque Ele tem amor por nós. Então, se você conhecer tudo, se você entrar a fundo, você não consegue mais viver, porque é muito cruel. Satanás fez desse mundo uma coisa absurda, mas o Senhor é tão misericordioso que Ele às vezes tampa a nossa visão para que nós possamos andar na sua presença. Boa tarde, Cricartes. Para que nós possamos absorver o amor dele, entenderam? Então, meus irmãos, às vezes a gente se queixa, que a gente está passando por alguma situação difícil, alguma situação constrangedora, ou alguma situação de doença, Vamos orar, Flávia. Eu também estou precisando, mas nós vamos orar junto, tá bom? Alguma situação de doença, alguma situação de dor, E a gente às vezes se queixa, ai, eu sou a sofredora, eu sofro, como eu sofro. Ah, meu irmão, nós vamos ler aqui hoje o que tem no Mananciais no Deserto para nós. E vamos ver o que Deus vai falar conosco, porque aqui são testemunhos de irmãos, Irmãos que viveram 200, 300 anos atrás, entenderam? Não tem nenhuma mensagem aqui de 100 anos atrás, mensagens de muito mais. Então são homens e mulheres que passaram exatamente por situações adversas no puro evangelho. Não tinha contaminação que tem hoje, não tinha as vozes que tem hoje, eram bem menos. Naquele tempo, eles eram perseguidos. Naquele tempo, dizer que você era um crente, você era escorraçado. Se você andasse com a Bíblia na sua mão, eles diziam que aquela Bíblia era rapadura de crente. Era assim que era chamada. Isso aqui no Brasil, Imagina nos outros lugares, entendeu? Mas eles viveram esse período. E eles sofriam, eram homens de dores, experimentados nas dores. E eu quero ler aqui com vocês. Diz assim: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Está em João 18:11, Jesus dizendo, Presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer, porque vai acalmar teu coração. Vai fazer você observar as coisas com uma outra visão. Presta atenção, presta atenção. Diz assim: Deus gasta mais tempo conosco e tem muito mais interesse por nós do que o artista para com a sua obra, pois Ele quer trazer-nos através de vários sofrimentos e muitas circunstâncias adversas. A forma que aos seus olhos é a mais elevada e nobre
e isto se apenas recebermos de suas mãos a mirra com o espírito reto. Mas, se rejeitamos o cálice, presta atenção, Jesus, ele passou o cálice. Paz, Josi. Jesus passou o cálice. E olha aqui, mas se rejeitamos o cálice e escondemos os sentimentos errados, não os trazemos à cura, e o dano que fazemos a nós mesmos é irreparável. Pois ninguém é capaz de sondar com que desvelo de amor Deus nos dá a mirra a beber. No entanto, isto que deveríamos receber para o nosso próprio bem, muitas vezes deixamos passar de nós num cochilo indiferente e nada obtemos dali. Então chegamos e nos queixamos: ah, Senhor, estou tão seco e tudo é escuro dentro de mim. Eu lhe digo, amado Filho de Deus, abra o seu coração à dor, e ela lhe fará mais bem do que se você estivesse cheio de emoções e devoções. O que quer dizer aqui? Ruth, não entendi nada. Pois é, Jesus passou o cálice do sofrimento na cruz. E ele passou aquilo porque ele não precisava passar. Ele não tinha o porquê, ele era o Deus. Ele era Deus encarnado. Ele tem no céu um séquito de milhares e milhares de miríades de anjos no céu para ele. Mas ele nos criou, nos trouxe para essa terra e colocou aquele casal naquele jardim, e aquele jardim errou. Aliás, o casal naquele jardim erraram. Mas o Senhor, na sua muita misericórdia, ele disse: se eles errarem, se o homem errar, eu vou e morro por eles. Presta atenção, meu irmão. Ele não precisava fazer isso, mas ele veio e ele morreu por mim, por você. Mas a Bíblia diz que nós temos que passar as aflições de Cristo na terra. Essas aflições de Cristo na terra, elas nos dão a condição da dimensão do mundo espiritual. Como assim? Meu irmão, muitas das vezes a nossa vida, ela é, sabe como? Ela é uma corrida. Muitas não, todas as vezes. A nossa vida é a gente correr atrás do nada. A gente corre atrás da sobrevivência. A gente corre atrás do que não é pra gente. A gente corre atrás da ganância. A gente corre atrás do querer ser e poder. Nós corremos atrás da aparência. Ah, mas se eu conquistar esse vestido vai ser uma coisa... Nossa, minhas amigas vão ficar maravilhadas. Ai, se eu conquistar a minha casa vai ser uma bênção. Ai, se eu conquistar isso vai ser... Você conquista e aquilo vira nada. Aí você já quer outra conquista, você quer outra conquista e outra conquista. Então você luta pelo nada. E quando a gente se entrega nas mãos de Deus e o Senhor nos traz determinadas situações, como às vezes uma doença, às vezes uma aflição, essa situação te faz você parar das suas ganâncias, das nossas ganâncias, porque eu também sou do mesmo jeito. E o Senhor nos para com aquilo, e é quando Ele começa a falar nas nossas almas, e é quando Ele começa a mostrar para nós o mundo que existe, que nos espera. Ele começa a mostrar para nós o seu amor, Ele começa a mostrar para nós a sua maravilhosa graça. Exatamente, o sofrimento ensina, nos prepara para os dias vindouros que teremos que enfrentar, exatamente.
Irmãos, nos momentos que eu mais ouvi Deus falar comigo na minha vida foi na hora da aflição, foi na hora da doença. Eu nunca me esqueço a última doença que eu tive, doença não, né? A última vez que eu fiquei de cama para valer, uma semana, jogada em cima de uma cama sem conseguir levantar a cabeça. O Senhor me explicou naquela cama o poder do mundo virtual. O Senhor me mostrou que o mundo virtual nada mais é que o mundo espiritual que Satanás criou, querendo imitar a Deus. Como ele não pode imitar a Deus na sua essência, porque ele não é Deus, então ele imitou na tecnologia o mundo espiritual de Deus dentro dessa telinha. Eu, quando comecei a ouvir aquilo, eu enterrada naquela cama, sem força para levantar, e o Senhor conversando comigo. Por quê? Porque ele precisava me parar para que eu pudesse entender o que se acontece aqui nessa telinha. Entenderam? E como as pessoas usavam essa telinha para escravizar umas às outras. E eu vejo Deus falando comigo no meio da aflição. Eu vejo Deus falando comigo. Então, meus irmãos, não deixe que o cálice passe. Tome o cálice. Tome o cálice falando, Senhor, o que tu queres falar comigo? O que tu queres fazer de mim? Aceita a aflição? Aceita. Aceita porque o Senhor quer falar com você, Ele está te parando. Ele está te parando para ter uma conversa, porque se Ele não parar você de alguma forma, você não vai ouvir a voz de Deus. Você não vai entender o que Deus quer com a tua vida. Então Ele precisa te dar o cálice da aflição. Ele precisa te dar o cálice, muitas das vezes, da doença. Ele precisa te dar os cálices para que você possa parar e ouvir o que Ele quer com você. Então, meu irmão, cada vez que você entrar numa aflição, cada vez que você entrar numa situação difícil, às vezes você cai doente, tá lá, quietinho, não reclama, não murmura, deixa o Senhor falar com a tua vida, entendeu? Deixa o Pai falar com você, Ele quer te trabalhar, Ele quer fazer você uma joia preciosa, Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer, meu irmão, que você saiba que você é muito amado. E por ser muito amado, o Senhor precisa agir dessa forma, porque de outra forma nós, seres humanos, não paramos. Nós queremos sempre mais e mais e mais, nunca eu estou contente com uma coisa. Eu sempre preciso mais. Comprei um carro zero, daqui a pouco aquela euforia passa e eu quero mais. E eu quero mais. E nessa altura do campeonato, Satanás vai tomando nossas mentes com o desejo de querer, o desejo de lutar. E você esquece do Salvador. Então, meu irmão, o Senhor te ama tanto que Ele te para. Aceita o parar, aceita o cálice e busca o Senhor, Senhor, o que tu queres falar comigo. Qual é a mensagem que o Senhor quer me dar? O que o Senhor quer me ensinar? Mostra para mim, Pai, o que eu estou fazendo de errado, onde eu preciso limpar, onde eu preciso observar mais. E o Senhor vai falar com você. Ontem mesmo eu estava pensativa, né? Porque de vez em quando levantam coisas contra a vida da gente, né? E principalmente quando a gente fala da palavra de Deus e a gente prega de arrependimento e a gente mostra, né? A gente mostra sobre coisas que mexem com a vida das pessoas e muitas pessoas não gostam e confundem a mensagem, né? E aí pessoas saem lá falando, né?
Não me afeta não, porque eu não paro de falar, mas às vezes a gente para pensar. E quando foi ontem eu parei e fiquei pensando. De repente apareceu um vídeo para mim de uma irmã e ela falava exatamente o que eu estava pensando. E ela disse: não se incomodem, não se incomode com quem está querendo parar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não se incomode com aquele que está falando mal da sua vida, está pondo pessoas contra a tua vida, porque o Senhor está contigo. Continua falando a verdade, continua levando a pregação do arrependimento, porque o Senhor é contigo. E o Senhor, no tempo certo, vai mostrar para essas pessoas por que você está aí pregando o arrependimento para o povo de Deus. E quando eu ouvi aquilo, irmãos, aquilo me entrou com uma flecha dentro de mim, mas uma flecha de bênção, não uma flecha do mal. Era como se aquilo fosse a resposta que eu precisasse para poder continuar aqui. Entenderam? Então, meus irmãos, eu digo para vocês, em nome de Jesus, nessas situações, nesses cálices que nós tomamos, o Senhor mostra se nós somos feno, se nós somos cobre, prata ou ouro. Então, meu irmão, tome o cálice. Não reclama, não. Toma o cálice. Entendeu? Porque esse cálice vai fazer você subir degraus na escada rumo à pátria celestial. Entenderam? Que o Senhor possa abençoar todos nesse dia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, te louvando e te agradecendo. Te louvando, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos dá cálices para que nós tomemos. O Senhor é aquele que nos dá cálices para que nós possamos parar e ouvir a Tua voz, para que nós possamos abaixar as nossas asas no mundo espiritual e possamos ouvir aquilo que o Senhor quer conosco. Pai, eu te peço pelos meus irmãos, por mim. Peço, Senhor, por aqueles que estão em aflição, a Flávia. Guarda ela, Senhor, faz ela entender o cálice que ela tem que tomar. Faz nós entendermos o cálice que nós temos que tomar. Nos ajuda a atravessar todos esses momentos difíceis. Nos ajuda, Senhor, a ser mais que vencedores na terra dos viventes, em nome de Jesus. Guarda nossas almas. Livra, Senhor, as nossas almas do mal. Livra, Senhor, as nossas almas de perder a salvação. Nos ajuda a avançar em graça e na graça de Jesus. E nos ajude, Senhor, a em breve estar contigo na glória e em glória. Eu te agradeço, Pai, por esse dia. Eu te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos. Te agradeço também pelos cálices, porque eles nos fazem chegar perto de Ti. Pai, eu te louvo. Eu bendigo o Teu nome. Guarda o Teu povo no Teu abraço. Guarda o Teu povo no calor do Teu abraço. Guarda o Teu povo, Senhor, nas maravilhas da Tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Guarda-nos, Senhor, mediante a tudo isso. Guarda-nos pela Tua misericórdia. Te agradeço, Senhor, eu te louvo. Bendigo o Teu santo e bendito nome. Não que haja em nós merecimento algum, nós não temos, Pai, somos barro. Somos vasos muitas vezes quebrados, trincados. Mas estamos aqui, quebrados ou inteiros, nós não vamos sair da roda do oleiro. Nós estaremos na roda do oleiro para que o cálice da salvação esteja sobre nós. Guarda o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Não desampara o Teu povo pela Tua misericórdia. Alivia, Senhor, o peso da jornada.
Eu te peço em nome de Jesus. Porque a jornada está difícil, Pai. Mas ela não está impossível quando o Senhor está nela. E eu te peço em nome de Jesus, guarda-nos pela tua misericórdia. Eu te agradeço por tudo, eu te louvo. No nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Senhor. Um sábado deleitoso na presença do Pai. Fiquem firmes com Jesus. Mesmo que o cálice esteja amargo, continua firme. Não larga das vestes de Jesus. Não saia dela nem um minuto, porque a nossa redenção vem chegando. A nossa redenção está aí. E nós precisamos estar prontos para o selamento do povo de Deus e estar prontos para ouvir a trombeta soar. Amém? Fiquem na graça do Pai, meus irmãos. A live vai ficar salva para o pessoal que está entrando aí agora, tá? É bem curtinha hoje, é só mesmo para aquecer o coração, tá bom? Fiquem na graça, que o Senhor abençoe a todos. Amém e amém.